Boa noite, doutor Paulo Rogério, tudo bem? Boa noite. Estou muito feliz em ter você aqui conosco, é uma honra para a gente, nessa noite, compartilhar tanto conhecimento, né? E um momento em que todos nós, profissionais aí da área de recursos humanos, saúde e segurança, área trabalhista, realmente precisa de conhecimento, que são ferramentas para nos ajudar no dia a dia. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos dar uma olhadinha quem está aqui no canal, professor Paulo Rogério? Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Liberato, um grande abraço, meu querido Liberato. Liberato está aqui, a Fabiana, Jaqueline, Maria Vorna, tem bastante gente. Olha, Pará, Rio de Janeiro, Macapá, Paraná, muito legal. Meus amigos, essa é uma noite que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, vai ser muito conhecimento. O Dr. Paulo Rogério, para quem ainda não conhece ele é aí um eterno estudioso, e ele criou, é o criador aí do FAP, do NETEP, ele é professor, eu vou publicar aqui um link, que vocês terão todos os contatos dele, tá? Inclusive do canal dele do YouTube, e ele também é auditor da Receita Federal, tá certo? E ele estará aqui compartilhando conhecimentos como professor nessa noite. Então, o que eu vou pedir para você? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece, tem o sininho ali, né? Vai lá, se inscreve. Todos os dias, praticamente, nós estamos postando novidades, conteúdos, vídeos, e você sempre vai ser notificado. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho, uma setinha. Clica no compartilhar, que você pode estar ajudando muitas outras pessoas. Nós temos recebido diariamente aqui na EB muitos feedbacks de como o conteúdo dessas lives tem ajudado. E eu tenho certeza que vai ajudar muito. O Dr. Paulo preparou um conteúdo muito bacana, ele vai compartilhar com vocês e eu vou acompanhar também os comentários e as dúvidas que vocês forem fazendo, eu vou compartilhando. Combinado? Então não esquece, pessoal, dá um joinha aí no gostei, porque ele já mostra para mais pessoas, tá certo? Estão preparados? Sim? Vamos mergulhar? Doutor Paulo Rogério, esteja à vontade, a casa é sua. Eu vou colocar aqui no link para o pessoal todos os seus contatos, tá? Enquanto o senhor vai começar a apresentação, eu já vou deixar o link para quem quiser conhecer mais. Não esquece, vai lá no YouTube, se inscreve no canal do professor Paulo Rogério, ele tem vários cursos aí realmente muito bons, gente. Não perca essa oportunidade. Doutor Paulo, fica à vontade, quer se apresentar, a hora que o doutor quiser, eu compartilho tela, a casa é sua, viu? Pessoal, eu estou aqui em teletrabalho e me contamino com coronavírus por mais de 15 dias. Essa tem trabalho? Agora, Paulo Rogério é contratado pela empresa de ônibus, motorista. Pega coronavírus. Essa tem trabalho? Terceira situação. Paulo Rogério é chamado para trabalhar operando motoscraper lá em Marabá, no Pará. Eu sou contratado pela Vale do Rio Doce e operador de motoscrape. E lá é uma região endêmica para malária e eu pego malária. Essa tem trabalho? Eu preparei aqui junto com a Nilza, nós preparamos, né, no plural, nós preparamos um texto de apoio, nada mais é que fragmentos de normas desde 1919 até os dias atuais, chegando na 927, medida provisória 927, desde 1919. Então, a intenção é fazer aí um apanhado nesse um século e 3 anos, e aí deixar a nossa amiga Nilza conduzindo as perguntas e a gente vai, à medida do possível, do meu conhecimento, respondendo, né? Mas esta live ela está destinada a responder essas 3 perguntas. Profissional que está em home office, que está em casa, contrai mais de 15 dias de afastamento, essa tem trabalho? Mesmo profissional como motorista de ônibus, essa tem trabalho? Profissional que está lá no hospital atendendo ao povo que está chegando lá nos hospitais aí, essa tem trabalho? E aquela situação do motorista lá, do operador em Marabá. Está claro aí qual é a lógica, Neuza? Neuza, desculpa. Imagina, tá sim, professor, tá sim.
Quer que eu passe o próximo slide? Não, eu queria o contrário, eu queria ficar só nós dois aqui, para a gente fazer um ping-pong, porque esse texto aqui é um texto de apoio que vocês vão receber, tá, pessoal? Perfeito, então A minha eu fala não vou... está em cima do PowerPoint, minha fala está em cima do debate aqui com Elza. Então, vamos lá, Elza. Vamos lá, eu vou acompanhando, inclusive, os comentários e as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão falando e eu vou acompanhando aqui. Isso. Qual é a intenção, pessoal? A intenção é usar a Elza aí como sofredora para responder essas perguntas. Elza, eu estou aqui em casa agora, pego coronavírus por mais de 15 dias. É acidente de trabalho? Eu sou empregado da empresa, tá? Sou empregado, a empresa me colocou em home office. Segundo a medida provisória 927, para estar em teletrabalho, tem que haver uma notificação, uma combinação, isso tem que ser tudo formalizado. Home office nem assim, eu vou para casa hoje, não vou, não. Tem todo um programa de trabalho, tem toda uma sequência, tem todo um formalismo. Atendido o formalismo, eu estou aqui em casa agora. Aqui em casa, eu me acidento, escorrego ali, quebra a perna. É acidente de trabalho? Aí nós voltamos para um ponto que tem na CLT. Foi passado todas as orientações? Qual o nexo? Elza, eu estou perguntando, é acidente de trabalho ou não, Elza? Não enrola. Eu estou aqui em casa trabalhando, trabalhando. Pessoal, eu estou aqui em casa trabalhando em home office. A empresa mandou ficar aqui trabalhando. Eu estou consumindo a minha energia, a minha internet, estou brigando com a minha mulher, estou maior estresse aqui em casa, e eu escorrego, caio e quebro o pé. É acidente de trabalho, Elza? Eu entendo que não, vai depender do nexo. Eu como empresa, vou dizer que não. Não tem nexo, pessoal. Eu como empresa, vou dizer que não. Elza, pelo amor de Deus, eu estou em casa porque o patrão mandou trabalhar aqui em casa. Sim. Qual é a diferença de eu escorregar lá na sala da empresa para escorregar aqui na sala aqui de casa? Mas aí eu faço uma pergunta, Paulo, literalmente para a gente discutir sobre isso. Quando nós olhamos na CLT, ele não fala que eu tenho que orientar? E se eu orientei e ele não cumpriu as minhas orientações, Paulo? Desculpa. Não tem nada a ver norma trabalhista com isso, Neuza. Esquece CLT. Isso aqui é direito previdenciário. Elza, pelo amor de Deus, esse é o grande problema nosso hoje. É muito bom. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente faz esse debate aqui aberto, porque esse raciocínio trabalhista não se aplica a acidente de trabalho, pessoal. Quem foi que falou isso, pelo amor de Deus? Norma trabalhista não tem nada a ver com acidente do trabalho. Norma trabalhista não define o que é acidente de trabalho. Norma trabalhista é estranha a esse instituto. A norma trabalhista não tem nenhuma tangência. Não passa nem no meteoro perto aqui do planeta Terra. Por quê? Porque o artigo 19 ao artigo 23 da Lei 8.213, que diz o que é acidente de trabalho, o que se considera acidente de trabalho e o que se equipara a acidente de trabalho. O que é que norma trabalhista tem a ver com isso, Ilza? Sim, mas Nada. Se não houvesse norma trabalhista, haveria toda a fundamentação, toda a operacionalização de acidente de trabalho no Brasil. Não tem nada a ver com norma trabalhista. Mas eu faço uma pergunta para você, professor Paulo Rogério. O que você orienta para o nosso público que está aqui? É literalmente isso. Quem está aqui? Qual é a recomendação que você tem? Eu estou orientando, te respondendo. Eu estou te orientando, dizendo, Elza, você está errada. Não tem nada a ver com norma trabalhista. Por quê? Porque estamos falando de outra coisa que está no mundo previdenciário e que nós, profissionais de RH, de SST, nós somos imbecilizados na escola e a gente aprendeu tudo errado, que norma trabalhista que regula a matéria. Não tem nada a ver. Então, primeira orientação, rasga tudo que for relativo à norma trabalhista, porque isso não se aplica a direito previdenciário, que é autônomo. Autônomo. Então, se a norma previdenciária fizer remissão à norma trabalhista, aí, por empréstimo e por altivez da norma previdenciária, que é autônoma, ela se reporta à norma trabalhista. Mas perceba, ela que está dizendo que, neste caso, usarei a norma trabalhista como poderia usar a norma da África do Sul, como poderia usar uma norma internacional qualquer, porque o direito previdenciário é autônomo. Então, pessoal, vamos deixar claro o seguinte, o que é acidente de trabalho? Artigo 19, 20, 21, 22, 23. Se você não souber disso, você não vai fazer recursos humanos, você não vai fazer gestão de absenteísmo, você vai errar muito,
Porque esse caminho que a nossa amiga Elza fez, eu estou aqui perseguindo a Elza aqui para ficar um ambiente bem, né? Porque o pessoal gosta de conflito, de briga e tal, coisa do ódio. É a primeira live que a gente vai ter com risca-faca, pessoal. Vamos lá. O povo gosta disso. O povo, aquela coisa politicamente. Meu amigo, é o seguinte, eu estou usando a Elza aqui, a gente combinou antes, vou fazer um teatro, e nesse teatrinho aqui, eu vou usar a Elza porque ela já autorizou eu fazer isso aqui. Obviamente, a Elza está muito acima disso que eu estou colocando, né, pessoal? Estou usando a Elza aqui como uma figura retórica apenas para a gente ter uma interlocução. Eu preciso fazer interlocução com alguém. A minha interlocução objetiva é Covid-19, acidente de trabalho, Mina Prosora 927. Se a gente não fizer o caminho anterior, ou seja, se a gente não definir o que é acidente de trabalho, se a gente não entender qual é a norma que preside essa relação, a gente vai errar muito. E o primeiro erro do profissional dessa área de RH, recurso humano, SST, contador, médico de trabalho, engenheiro de trabalho, é essa coisa que foi introduzida nas nossas mentes de que acidente de trabalho é a matéria trabalhista. Isso é de uma ignorância completa. E é por conta desse viés de origem que vem todos os outros erros que a gente conhece, né? Esse grande faz de conta que é essa coisa aí que eles chamam de segurança do trabalho, né? Certo, Ilza? Certo. E, Paulo, e esse assunto que você está abordando hoje é muito interessante e eu queria que você fosse literalmente passando as recomendações, porque aqui o profissional de RH, nem todas as empresas possuem um especialista em saúde e segurança. Muitos têm um prestador fora e nem sempre o profissional que está aqui, ele tem alguém para dar todo esse apoio de saúde e segurança. E hoje, qual é uma das dificuldades, meu amigo? Muitas dessas clínicas estão fechadas. Então, o que é bacana você passar? Para esses 3 casos que você citou, qual é a recomendação? O que você orienta quem está aqui desse lado a fazer para não ter dor de cabeça? Por exemplo, vamos pegar um caso que eu até comentei com você. No sábado passado, retrasado, eu fui em um mercado e estava lá os caixas, tudo trabalhando sem uma máscara, sem uma luva, sem nenhum. Eu perguntei, vocês não têm nenhuma orientação? Não tem. E eles estão trabalhando ali frente a frente. E nesse caso, Paulo, o que você recomenda? Quais são os riscos? Então, o nosso colega aqui que está nos escutando, assim, precisa entender que estamos falando de escrituração contábil, estamos falando de fatos administrativos. É a mesma lógica, pessoal, não muda nada. Ô, Elza, com todo respeito, não tem esse assunto de SST. O assunto é um só, é fato administrativo escriturado. Tem que escriturar o fato. Então, trabalhador em home office, por determinação da empresa, escorrega, quebra a perna. Esse tem trabalho? Sim. Qual é a dúvida? Nenhuma. Tem alguma condicionante? Não. A lei previdenciária condicionou usar isso, aquilo, outro. Porque foi treinado, fez mal feito, porque ele é negligente. Tem nada disso, Elza. Isso é invenção. Inventaram isso para complicar. O nosso profissional, que é de RH, que tem que escriturar, que tem que reconhecer o fato administrativo, tem que usar o pré-coca. Lembra do pré-coca, pessoal? Prudência, registro de valor original, entidade, competência, oportunidade, continuidade, todos os princípios contábeis, materialidade, né? O princípio da competência, importantíssimo. Enfim, todos esses princípios, eles rodam internamente no fato administrativo. Qual seja, o trabalhador à disposição da empresa, por determinação da empresa, se acidenta, quebra o pé, fica incapaz para o trabalho. Como é que funciona isso no dia a dia? Pego aqui meu celular, essa porcariazinha aqui, faço um scanner do meu atestado e digo lá, ó, tá aqui, ó, manda para o recurso humano. Meu amigo, seguinte, os 15 dias é teu, paga, emite a CAT, reconhece, joga isso no fato administrativo, né? Esse fato administrativo vai disparar para o direito tributário, direito previdenciário, direito civil, enfim. Esse fato administrativo vai estar ancorado, vai estar escriturado. Bem, mas ele não usou EPI, não usou, não tem um amigo, isso pouco interessa para o artigo 19, por 20, por 21 da Lei 813. Então, diz lá o 8.213, trabalhador, a expulsão da empresa, ainda que fora do local de trabalho, ainda que fora
do horário de trabalho, se tiver à disposição da empresa e se tiver fazendo algo que vai lhe render lucros e vai diminuir o prejuízo, isso é equiparado ao acidente de trabalho e não tem nenhuma condicionante. Então, esse supermercado aí, se ele orientar todo mundo, Elza, se tiver todo mundo orientado, acidente de trabalho, se contrair Covid-19, qual a diferença de estar orientado ou não, usar ou não máscara, Elza? Mas eu digo o seguinte, Paula, é exatamente esse o ponto. O que trouxe a medida provisória 927? Ela não falou do nexo? Não, amiga, Ave Maria, Elza, pelo amor de Deus. É aí que tem tá nada o a ver, Elza. É por isso que eu quero que você... É exatamente esse o ponto calma. que nós queremos... Pessoal, a gente está misturando tudo aí, pessoal. De novo, em 927, pelo amor de Deus, é uma medida provisória de medidas trabalhistas. Tudo aquilo que está escrito ali não se aplica a direito previdenciário. O que a nossa amiga Elza está falando, com todo respeito, Elza, está muito equivocado. Mas muito. Eu tô questionando você, Paulo. Eu estou justamente questionando. Olha para você ver o que eu estou claramente entendido. Eu estou questionando você, Paulo. Quando você olha a medida provisória, ela fala exatamente que tem que ter nexo. Qual é o seu entendimento a respeito disso? Ponto. Então, o que eu estou colocando para a nobre amiga é que não tem entendimento possível de uma norma que é estranha à Previdência. Aqui não tem nada a ver com acidente de trabalho. O que o legislador temporário, via medida provisória, definiu foi o regramento trabalhista. Então, aquela situação do artigo 29 da lei 9, da medida provisória 927, esse artigo se aplica a acidente de trabalho? Resposta, não. Por quê? Porque, primeiro, essa medida provisória diz respeito apenas, e ela disse isso lá no escopo, apenas medidas trabalhistas durante a calamidade. Medidas trabalhistas outras, lá numa subseção, artigo 29. Lá no artigo 29 fala, não será considerado doença ocupacional o Covid-19. Não é isso que está escrito lá, Elza? Meu amigo, deixa eu fazer um comentário aqui. O pessoal não está conseguindo entender. Gente, o jeito do Paulo, ele é bem expressivo. Fica calmo, ele não está brigando comigo. É a forma que ele tem. Ele tem muita energia, viu, gente? Fica tranquilo. Meu amigo, eles estão literalmente querendo entender um pouco melhor, né? Qual seria, por exemplo, a sua recomendação? Você falou exatamente esse caso. Se houve acidente de trabalho nesse período, ponto. Se ele está em casa, é acidente. Tem alguma recomendação que você, desde já, você já passe para essa empresa? Porque aqui é o profissional de DP que está colocando o pessoal em casa. Tudo bem, eu vou mudar o esquema aqui da live, que eu tinha pensado que eu faria primeiro um arrazoado, vocês entenderiam o arrazoado todo, e aí partiria para o ping-pong da dúvida específica. Mas quer começar pela dúvida específica, então vamos lá. Pessoal, não tem orientação nesse caso. Por quê? Porque a empresa simplesmente não tem gerência dentro da casa de ninguém. Simples assim. Estamos num momento de exceção. Num momento de exceção, extraordinário, momento de guerra, estamos em calamidade pública, há uma situação objetiva. A empresa determina, mas não tem gestão. A empresa determina o quê? Que eu fique em casa. E ao ficar em casa, com base nessa formalidade que foi definida aí pela empresa, eu quero que você despache aqui essas notas fiscais, quero que você escriture aqui esse livro razão, quero que você alimente aqui esse livro de contas aqui, ok? Então, eu sou profissional escriturário lá da contabilidade da empresa e estou aqui via VPN alimentando a escrituração da empresa. E aí eu escorrego aqui em casa ou me contamino, enfim. Não tem gerência, não tem recomendação. Apenas reconhecer o fato, só isso. O que é que cabe às empresas nessa situação de guerra? Reconhecer o fato. Qual é o fato? Houve acidente de trabalho. E o que define acidente de trabalho? Não é a norma trabalhista, é o artigo 19 ao 23 da Lei 813. Então, recomendação objetiva. Definir um processo de trabalho objetivo que fique muito claro, início e fim, qual é a meta, e esse período que é um período de exceção. Elza. Então, o ideal é realmente passar toda essa recomendação antes. Porém, se acontecer, não tem o que se fazer. Fazer o quê? Meu amigo, não escorregue, não.
Ah, meu amigo, enxuga o pano da sala. Entendeu, Neuza? Fica um negócio surreal. Meu amigo, é o seguinte, estamos numa situação em que lá na sala da tua empresa, você pede para o pessoal da limpeza enxugar, não pede? Para colocar aquele negocinho amarelo, piso molhado, não coloca? Sim. Ó, oh, não passa lá não, pare, não sei o quê. Lá na sua empresa você manda. Aqui em casa não, ué. Só que você quer que eu continue trabalhando. E eu também quero continuar trabalhando. Então, eu entendo numa situação de exceção em que, em relação a acidente de trabalho, pessoal, tem que ser muito objetivo aqui, viu, pessoal? O pessoal de recursos humanos vai ter que se amparar na documentação, na lei pertinente. A lei pertinente é 8.213, Elza. Não é norma trabalhista. A 927, a medida provisória, é norma trabalhista. Então, voltando aqui para o nosso tema aqui da live. Covid-19 é doença ocupacional? Diz a medida provisória que sim. Isso aqui diz respeito aqui pano de fundo, trabalhista. Então, quais são as normas ativadas pela medida provisória 927? NR1, GRO, NR7, PCMSO, ASO, PCMSO. Por quê? Porque a medida provisória, que é trabalhista, está dizendo para a documentação trabalhista que aquilo que for relacionado à Covid-19 não é doença ocupacional. Certo, Ilza? Certo. Concordamos até aí? Tudo bem. Então, a medida provisória está dizendo, recursos humanos, este dispositivo, artigo 29 da medida provisória 927, se aplica tão somente às relações trabalhistas, que não alcançam a definição previdenciária. Então, vamos lá. Se a amiga puder alternar Claro. o PowerPoint para o último slide. Para o último? Último slide, por favor. Tá, peraí que a gente já resolve. Peraí. Pronto. Tá conseguindo enxergar? Já apareceu para vocês, pessoal? Esse é o texto que a nossa amiga Elza preparou. Isso que está em amarelo fui eu, tá, pessoal? Isso aqui é minha maluquice, tá? O que a Elza preparou foi essa coisa bonitinha aí, né? Dizendo, ó, medida provisória 927, 22 de março, dispõe sobre medidas trabalhistas. O que é que isso tem a ver com a Previdência? Nada. E serve para quê? Enfrentamento da calamidade. Aí vem bem grande, ó, disposições em matérias trabalhistas. Artigo 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. O artigo 29, seguindo o comando da medida provisória e repetindo o comando, afirma, para fins trabalhistas. Para fins trabalhistas, você vai aplicar o artigo 29 apenas, então, somente naquilo que tiver relação com a documentação trabalhista. Então, CAT é a documentação previdenciária. Acidente de trabalho, documentação previdenciária. Estabilidade no emprego, documentação previdenciária. Ok, amigos? Então, o artigo 29 está dizendo: contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais. Bem, se a intenção do legislador fosse amarrar o acidente de trabalho e dizer que não é acidente de trabalho, ele teria escrito aqui: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados acidente do trabalho. Ah, não, ele errou aqui, ele colocou considerados ocupacionais, mas, na verdade, ele queria falar de doenças do trabalho ou doenças profissional. Bem, ele não poderia escrever jamais nesse dispositivo doenças profissionais do trabalho, porque a medida provisória se trata apenas de medidas de matéria trabalhista. Mas vamos lá, vamos explorar aqui esse texto. Considerados ocupacionais. Quando você vai para a lei previdenciária, em momento algum, Elza, momento algum, lei previdenciária usa essa palavra ocupacional. Apenas quem usa a palavra ocupacional é a documentação trabalhista. Lá no GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. No Programa de Controle Médico de Saúde, ocupacionais. No Atestado de Saúde, ocupacional. Então, o que é que o artigo 29 está dizendo? No campo trabalhista, apenas, então, somente, o médico do trabalho não considerará, para fins de PCMSO, o COVID como algo importante do ponto de vista ocupacional.
O legislador disse isso, paciência, se a gente discorda da questão ética, da questão moral aí, paciência, mas está dizendo, ó, não será considerado no PCMSO a contaminação do Covid-19. Não será considerado no GRO e nem no ASO a contaminação do Covid-19. Por quê? Porque não são considerados ocupacionais. Agora, estender isso, Eusa, para acidente do trabalho e dizer que esta minha provisória excluir o Covid da sem trabalho é fugir completamente da hermenêutica, né, minimamente aplicável ao direito. Né? O direito reconhece, tem os ramos do direito, os direitos são autônomos, né? Estamos falando aqui do direito trabalhista, e o direito previdenciário é autônomo perante o direito trabalhista. E este dispositivo, portanto, não alcança a definição do artigo 20 da Lei 8.213, que define que doença profissional e doença do trabalho são um acidente do trabalho. Se o legislador quisesse isso, ele teria dito lá no comando, Eusa, lá em cima, dispõe sobre norma, dispõe sobre medidas trabalhistas e previdenciárias. Ele não colocou aí previdenciárias. Ele deixou restrita trabalhista. Depois ele reforçou disposições em matéria trabalhista. E aí ele usou a palavra ocupacional, que é estranha ao direito previdenciário. Consegui me explicar, Eusa? Sim, Paulo. Agora o que eu acho que é bacana, você quer que eu volte algum slide ou quer que eu tire dessa tela? Não. Pode voltar o teu rosto aí. Melhor do que o meu e esse slide aqui horrível. Pronto. Então, agora, você comentou do caso do home office, se ele se acidentar, é sim considerado acidente de trabalho. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse sentido que vocês queiram fazer para o professor Paulo, Rogério? Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, tem mais algum ponto que você queira falar em relação à Covid, Paulo? Em relação à Covid, nós temos que doença do trabalho é acidente de trabalho. E a Lei 8.213 exclui 4 situações. A Lei 8.213 exclui, doenças inerentes à faixa etária, doenças degenerativas, doenças que não causam incapacidade. E a linha D, doenças produzidas em região endêmica, na qual o segurado é habitante. Então, essas 4 situações são situações excludentes. Não são acidente de trabalho. Certo, Eusa? Então, vamos dar um exemplo, Paulo, para o pessoal que está aqui. Vamos imaginar o seguinte, aqui na EB, tá? Eu tenho a equipe. E aí, um deles, né, pega a Covid. Como você vai avaliar se é acidente ou não? Primeiro ponto é o diagnóstico. Qual o diagnóstico? Covid-19? Covid-19. Segundo ponto, essa doença é endêmica no Brasil? Sim. Sim. Terceiro ponto, ela é incapacitante? Sim. O trabalhador foi obrigado a ir para a tua empresa e trabalhar? Aí vai depender. Tem casos que a gente está vendo, por exemplo, o caso do supermercado, ele está tendo que ir trabalhar. Por exemplo, indústrias estão indo trabalhar. Não tem padarias. Exemplo aí, amiga. Não tem exemplo. Serviços essenciais. Aqui, por exemplo, aqui eles estão... Amiga, você falou que um trabalhador teu foi trabalhar aí. Um exemplo, um trabalhador veio. Vamos imaginar, veio. Pergunta. Ele foi trabalhar porque mandaram ele trabalhar? Sim, porque foi mandado trabalhar, sim. Acabou. Então, nós temos, então, a lei, lendo a lei 8.213, se você puder mostrar agora o PowerPoint de novo, a penúltima slide, penúltimo. Peraí. Então, qual é a regra geral, Eusa? Se não for... Espera um pouquinho, Paulo, estou compartilhando aqui. Se não for esse slide, você me avisa. Sim. Esse? Pronto. Isso. Tá vendo aí, ó? O parágrafo primeiro não são considerados como doença do trabalho. Então, o artigo 20 diz, considera-se acidente de trabalho. O parágrafo primeiro fala, não se considera doença do trabalho. Certo, Eusa? Certo. Então, doença degenerativa, inerente ao grupo etário, que não produz incapacidade. Próximo. Cadê a linha? Ai, meu Deus. Não? Sumiu. Daqui ele veio para cá. Sumiu exatamente a parte que interessava aqui. Você tem como abrir aquele... Claro, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, por favor. Não, você pode abrir a própria internet para o pessoal ver a lei. 8.213.
O artigo 20. Então, pessoal, o que nós temos é uma regra de exceção, a regra de excludente. O legislador brasileiro excluiu doenças endêmicas, excluiu faixa etária, excluiu degenerativo e aquela que não tem capacidade. O raciocínio geral é aquele que contrair coronavírus no Brasil não é acidente de trabalho. Essa é a regra geral. Qual é a regra de exceção? Salvo a natureza do trabalho. Então, artigo 20, obrigado. A linha D do parágrafo 1º. Pode descer um pouquinho. A linha D, você pode ler, por favor? Aqui, a linha D, parágrafo 2º. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Então, esse dispositivo ele tem duas partes. A doença endêmica adquirida pelo segurado habitante da região que ela se desenvolva, ponto. Se parasse aqui essa frase, né, nós teríamos que aí Covid, em momento algum no Brasil, seria acidente de trabalho. Certo, Wilson? Em qualquer situação, a lei está dizendo, não são considerados doenças do trabalho. Parágrafo 1º, na linha D, a doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva. Que região é essa? Brasil. Quem está dizendo que é o Brasil? Decreto Legislativo número 6, do dia 20 de março, dizendo que o Brasil está em calamidade pública, estamos vivendo uma pandemia. Pandemia porque pega todo o planeta. Estamos aqui com uma situação de altíssima incidência diferencial. Essa doença endêmica chamada Covid, se o texto parasse aqui no desenvolva, seria uma interpretação absoluta, não teria nenhuma ressalva, não teria nenhum relativo. Qualquer caso, trabalhando ou não, morando ou não, enfim, aquele que tiver Covid no Brasil não seria sem trabalho. Só que, Elza, vem um vírgula, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, a empregadora Elza determinou que o trabalhador comparecesse ao trabalho. Ao fazer isso, ela entrou no salvo. Sem nenhuma condicionante. Aqui não tem negócio de faz prevenção, não fez prevenção, teve treinamento, usou máscara, não usou máscara. Pouco interessa. Aquele Paulo Rogério, que é obrigado a pegar um ônibus, pegar a chave na garagem e pilotar o ônibus aí para Mauá, em São Paulo, né? Transportando seres humanos, esse motorista está numa natureza de trabalho cuja resultante é uma sobrecarga de exposição. Por quê? Porque a lei está excluindo do acidente de trabalho aquela carga normal de exposição que é dada na pandemia. Essa é a carga normal. A sobrecarga é advinda da forma que o trabalho resultou. Então, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, o empregador de transporte rodoviário urbano determina ao motorista que ele se exponha com a sobrecarga maior do que aquela que se espera para o habitante em geral. Então, o motorista de ônibus já tem trabalho com Covid? Sim, pelo salvo. Que aqui é negativo do negativo, salvo comprovação. Não é considerado acidente de trabalho, doença endêmica. Covid não entra, salvo se pela natureza do trabalho houver uma exposição ou contato direto determinado pelo modo que se organiza o trabalho. Mas você entende, então, que esse salvo não existe uma análise? Porque é a mesma coisa. A pessoa tá... Vou dar um exemplo. Hoje eu conversei com uma pessoa e a esposa foi infectada. Automaticamente ele também. Ele trabalha no banco. A esposa trabalha em hospital. Então, ela pegou a Covid, mas por estarem casados, ele foi infectado. E o que o banco tem a ver? A questão não é ela, a questão é ele estava subordinado a que processo produtivo? Vamos imaginar que ele estava indo para o banco. Vamos imaginar. Então, nesse caso, mesmo ele não tendo... Só para eu evoluir no teu exemplo. Ela trabalha em um hospital. Ela trabalha em hospital. Ele trabalha onde? Em banco. Ele estava indo para o banco ou ele estava em home office?
Olha, eu não sei te dizer. Vamos imaginar. Se ele tiver em home office, ele cai na primeira parte da linha D. Ele está subordinado a uma carga de exposição que é comum a todos os seres humanos no Brasil. Certo? A questão que a lei coloca um salvo é, na situação que ele vai além da carga normal que se espera, né, ele vai para uma sobrecarga que é resultante do contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, se esse mesmo bancário tiver em home office, não é acidente de trabalho, porque ele cai na primeira parte da linha D. Se ele for obrigado a ir para a agência, ele cai na segunda parte da linha D, porque a natureza do trabalho o expôs a uma sobrecarga de exposição. E aí, tanto faz se ele pegou com a mãe dele, com a mulher dele, tanto faz. Né? Mas aí entra um ponto como empresa, Paulo, porque para e pensa na seguinte situação: a empresa, vamos imaginar esse mesmo caso, ele pegou da esposa, que está na mesma casa. A empresa. Como é que você sabe? Como é que você sabe? A tendência é uma grande probabilidade. Não, pode ter sido o contrário. Ele pode estar infectado, mas ainda não manifesto, e ele ter transmitido para ela, e ela está com a imunodeficiência muito elevada. Então, assim, não confundir, pessoal, a manifestação da doença com o vetor. Quem está levando é ele ou ele está recebendo? Enfim, esse detalhamento não compõe, não está contido no fato gerador da norma. A norma fala o seguinte: tem Covid? Pouco interessa de onde veio. O que interessa aqui é, há uma natureza do trabalho que o expõe a uma sobrecarga? Elza. Olha o texto aqui. Olha o texto, Elza. Não são consideradas doenças do trabalho. Para o primeiro. A doença endêmica adquirida por segurado habitante em região em que ela se desenvolva. Se parasse aqui o texto, ninguém, absolutamente ninguém, teria acidente de trabalho no Brasil por Covid. Certo? Certo. Segunda parte porque o Brasil o mundo está em pandemia. Perfeito. Não, porque o Brasil decretou, num decreto legislativo. Coloca no chat que já eu dou um pulinho aí. Ok? Agora, a segunda parte da linha D. Salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, o núcleo do fato gerador é a natureza do trabalho, que o expõe a uma resultante, a um contato direto. Pouco interessante se foi a mulher dele que contagiou, se foi indo ou voltando, se foi... Pouco interessa. Por quê? Porque a própria norma não colocou condicionantes. Ah, usou máscara, não usou máscara, tem EPI, não tem EPI. Tá claro isso, pessoal? Mas aí, então, você concorda comigo que tudo que não é claro dá-se um debate? Não, debate tem, pessoal. Agora, vê só, vamos lá, pessoal. Esse trabalhador bancário, situação 1, está em casa. Essa tem trabalho? Não. Por quê? Porque cai na primeira parte da linha D. Esse trabalhador bancário foi obrigado a ir para a agência. Essa tem trabalho? Sim. Por quê? Porque cai na segunda parte da linha D. Qual é o debate aí? Nenhum. Tem capacidade de mais de 15 dias? Tem. É segurada a Previdência? Sim. Tem que emitir a CAT? Tem. Por que acidente de trabalho? Por que acidente de trabalho? Porque a lei está dizendo salvo. Eu tenho que comprovar o quê aqui? Simplesmente que eu sou obrigado a ir para o banco. Assim como a mulher Agora, dele, se ele estivesse em casa... Não seria, porque ele cai na primeira parte. Ele não está subordinado à natureza do trabalho que o exponha a uma carga de virulência maior do que o geral. O que está sendo protegido aqui, eu acho que não estou conseguindo me explicar, é que a lei trouxe duas situações: a carga geral de virulência e a carga diferencial de virulência. Quem traz a carga diferencial de virulência é a determinação do patrão de expor, de resultar um contato pela natureza do trabalho. Então, tem uma dúvida aqui. A natureza do trabalho de quem está em home office é rigorosamente nula. Por quê? Porque eu estou igual ao meu vizinho. Agora, quando eu saio do home office, que a empresa me manda ir para o banco, eu assumo uma condição que foi determinada de excesso de risco. E isso está protegido pela norma. Aí tem uma pergunta muito bacana aqui do Fábio. Olha, uma dúvida. Então, para todos que estão trabalhando em atividades essenciais, serão considerados como acidentes de trabalho?
Mas é isso que a norma protegeu, pessoal. A norma está protegendo quem, por natureza do trabalho, terá uma sobrecarga de virulência. É isso que a norma está dizendo. Então, independente de ser atividades essenciais, se a pessoa está exposta a ir para o trabalho, você considera já que, de acordo com a norma, é acidente de trabalho. Isso, pessoal, porque a norma não trouxe condicionantes, amigo. A norma não trouxe condicionantes. Ela trouxe o verbo comprovar. Comprova-se como? Eu sou obrigado a bater ponto. Eu sou obrigado a cumprir jornada. Cumprir jornada onde? Onde quer que o patrão me mande cumprir. Ao cumprir essa jornada, se eu for obrigado a ter proximidade de pessoas, eu estou numa resultante disposição determinada pela natureza do trabalho. E isso está protegido pela norma. E aí tem até um exemplo aqui que o Fábio pergunta. E o jornalista? Ele é obrigado a fazer isso? É obrigado. Ele tem que ir lá cobrir a reportagem. Acabou, amigo. Não tem. A lei não fala em serviço essencial, pessoal. A lei fala natureza do trabalho. Se da natureza do trabalho eu sou obrigado a me expor, e essa exposição é diferencial, ou seja, ela tem um incremento de risco que vai além do basal, existe uma exposição basal que é comum a todo aquele habitante brasileiro. Habitante. O verbo aqui é habitar. Doença endêmica adquirida para habitante, aquele que habita. Então, este está subordinado, está submetido a uma carga de virulência que é homogênea para todos os 207 milhões de habitantes brasileiros. Agora, desse contingente, aquele que, pela natureza do trabalho, tiver uma sobrecarga de exposição, tanto faz se é por trabalho essencial, tanto faz, vai ser sem trabalho. Agora, qual é o estresse aqui, pessoal? Qual é o estresse? Por que essa... não acidente de trabalho? Qual o problema? Já passou mais de 15 dias. O INSS vai ter que bancar de todo jeito o auxílio-doença. Vai pagar o FGTS? Sim, mas é o acidente de trabalho, Agora, vamos lá, Elza. Esquece Covid. O Brasil não tem Covid-19. Superando... Tá, vou voltar a tela aqui, tá bom? Pode vamos sair lá. Dessa tela? Pode. Volte para a Elza, por favor. Tem uma visão muito melhor. Isso. Obrigada. Pessoal, para quem não sabe, a Elza adora um Paulo Rogério. Ela é casada com o Paulo Rogério. E aí ela tem o maior choque comigo, né? Porque ele é amoroso, carinhoso, e eu sou esse bruto aqui. Gente, então... fica tranquilo que o Dr. Paulo, ele é assim. Tem hora que ele fala, daqui a pouco ele liga. Elza, minha amiga, me desculpa, minha amiga. Então, ele é assim, viu? É a forma dele falar, mas ele é um cara muito inteligente. Mal educado, bruto, ignorante. Pessoal, vocês ficam à vontade aí. Eu tô meio velho já, meio cansado, meio impaciente, assim. Então, eu termino sendo muito direto nas coisas. O que nós temos é muita enrolação, pessoal. É muita enrolação, muita conversa mole, muito blá, blá, blá. E a gente não fala as coisas como tem que falar, né? O Brasil está em guerra e a gente nessa coisa, não pode falar diferente. É politicamente. Que politicamente, rapaz? Está todo mundo morrendo aí, ó. Daqui a pouco as empresas vão morrer por falta de atividade econômica e precisa ter um resultado para isso, né? Então, pega o trabalhador, esquece Covid. Pega o trabalhador que mora em Marabá. Marabá tem malária? Tem. Marabá é endêmico? O trabalhador que está em casa e pega malária. É acidente de trabalho? Eu sou operador de motoscrape. Trabalho para Vale do Rio Doce. Uma mina a céu aberto. A mina a céu aberto tem mosquito. Tem a Aedes aegypti. Está lá ferrando todo mundo. Literalmente. Então, diz a lei, se pela natureza do trabalho houver uma sobrecarga de exposição, você tem a exceção da excludente. Então, quando você excetua a negativa, você está dizendo que é positivo. Negativo com negativo não dá positivo? Então, diz a lei, salvo a natureza do trabalho. Então, esse trabalhador, habitante de Marabá, recebe uma sobrecarga porque ele é obrigado a ficar em cima de uma máquina e ele tem uma sobreexposição e ele tem uma sobrecarga de exposição a mosquito. Esta malária nesse trabalhador, essa tem trabalho? Elza? Olha, se existe a sobrecarga e ele está numa mina, eu entendo que sim. Levando isso em consideração. Né? Por conta do salvo, né, amiga? Por conta desse salvo aí da lei. Então, assim, a empresa determinou que ele ficasse em cima de uma máquina. No final das contas, se descobre, isso se fosse possível, pessoal,
Se fosse possível, se a gente tivesse o Big Brother filmando todos os mosquitos da floresta amazônica, imagina, a gente está filmando todos os mosquitos, aí verifica que o mosquito da casa dele foi que ferrou ele. Seria acidente de trabalho? Eusa? Então, a gente não tem como saber se foi em casa, Não, Paulo. amiga, eu estou dizendo a você, nós temos uma câmera para todos os mosquitos da floresta amazônica, certo? Tá bom. Certo? Então, nesse Certo. quadro ideal aí, conhecendo todos os mosquitos da floresta amazônica, a gente foi lá no slow motion e a gente viu o mosquito da casa dele ferrando ele. Essa tem trabalho? Não. Foi em casa. Amiga, pela lei, por quê? Porque a lei Mas não Mas aí entra o ponto, não vale a pena a empresa tentar defender, Paulo? Porque senão, agora eu faço uma pergunta para você. E a quantidade, como empresa, levando em consideração esse momento que a gente está vivendo, então se eu levo, o risco de quantidade de CATs é gigante. Você concorda comigo? A gente vai ter muita CAT, então? Qual o problema da quantidade de CAT? Porque o superior a 15 dias, vamos ser muito sinceros, papo reto, porque superior a 15 dias, ele vai para o INSS, ele cria estabilidade e a empresa tem fundo de garantia. Esse é o ônus. Isso é que está na lei. Agora, não gosta do que está na lei? Troque a lei. Agora, a lei não condiciona se o mosquito ferrou em casa ou na rua. Não, sim. Não tem como saber onde o mosquito ficou. Amiga, eu estou falando, amiga, pelo amor de Deus, eu estou falando da leitura da lei. Você está trazendo elementos para a decisão que são estranhos à lei. A lei não fala assim... Eu estou te questionando o que as pessoas podem te questionar. Você entende? Eu tô aproveitando o teu questionamento para dizer que esse questionamento é estranho ao texto da lei. O texto da lei, pessoal, é seco. É seco. Comprova-se natureza do trabalho. É exceção. Ah, mas o mosquito estava, não estava, que foi em casa, que não foi em casa, que foi a mulher dele. Meu amigo, isso não está na lei. Não invente condicionante que não existe na lei. A lei está dizendo, região endêmica não é acidente de trabalho. Certo? Essa é a regra geral. Vírgula, salvo comprovação de resultante de contato direto pela natureza do trabalho. Acabou, não fala se o mosquito foi, deixou de ir, se a mulher dele engravidou, não engravidou, se foi, não tem nada disso. É uma subsunção direta da lei. Então, a aplicação do caso concreto à lei independe dessas firulas que a gente inventa, Eusa. Isso é firula que a gente inventa. Ah, mas ele usou o protetor, ele fez o treinamento, não cumpriu o treinamento. Meu amigo, isso independe. Essa tem trabalho? É. Então, perfeito. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, vamos lá. Um comentário da Ana Rosa. Ana Rosa Passafarro, tá certinho? Ó. Aqui numa cidade do Paraná está com um surto de dengue. Quer dizer, se o motorista pegar a dengue, por ser cidade endêmica, não será acidente do trabalho? Não, amiga, porque surto não é endemia. Surto é um momento muito específico para uma população muito restrita. Qual a diferença de surto para epidemia? É que o surto é muito curto quando comparado ao incremento, o volume gigante, que é o volume que leva do surto para a epidemia. Então, o surto é uma pequena epidemia para uma população muito específica. População de uma empresa, de um bairro, às vezes de uma creche. Né? Então, você tem um surto epidêmico, você tem um surto quando esse contágio acontece localmente num ambiente muito restrito. Isso é surto. A lei não protegeu o surto, colega. Esqueci seu nome aí. Ana. Neste caso, você está se referindo, Ana? A lei não protegeu. A lei não protegeu. Por quê? Porque a lei não fala em surto. A lei fala em endemia. Percebeu a diferença? Então, sim, endemia. Em Curitiba está endêmico para a Covid-19? Está. Está protegido pela lei com ressalvas. A lei está dizendo ressalva. Sim. A regra geral não está protegido. Regra geral não está protegido. Qual é a ressalva? Se em Curitiba o patrão desse trabalhador determinar que ele tenha uma natureza de trabalho que aumente a exposição. Perfeito, perfeito. Mais alguma dúvida, meus amigos? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca que eu estou acompanhando vocês aqui. Perfeito. Tem mais alguma outra situação, Paulo, que tem sido muito recorrente os questionamentos para você?
esse lance do teletrabalho, ele está chegando, né? Ele está chegando. E aí a gente vai ter que interpretar a lei ampliando para esses fatos sociais para os quais a lei não previa, né? Então, a redação da lei é uma redação que deve ser feita, que deve ser interpretada de forma ampliada agora, né? Então, o teletrabalho, que é o tal do home office aí, ele terminou se precipitando, esse assunto se precipitou com uma velocidade muito grande por conta do Covid-19, né? Mas era um assunto que já vinha buscando algumas explicações, né? Uma das explicações que eu tenho dado é essa aqui que eu dei agora, esse exemplo. Eu estou em home office, esquece Covid, eu estou em home office, um trato lá que eu fiz com a empresa, e esse acidente do trabalho aqui em casa, entende-se meio ambiente do trabalho. Porque a empresa aqueceu, determinou, obrigou que eu trabalhasse no meio ambiente do trabalho, externo ao próprio intramuro, né, Elza? Então, acidente de trabalho, sim, porque a empresa, se ela não quiser correr esse risco, ela que não libere o home office. Esquece o Covid, tá, pessoal? Eu estou falando uma situação normal. Então, assim, a empresa me manda para casa porque ela acha melhor eu ficar em casa, trabalhando em casa. Ela está dizendo, eu estou ampliando, por vontade própria, o meu meio ambiente do trabalho. E tudo que lá acontecer, acidente de trabalho será. Eu não vou apimentar mais a situação, senão você vai querer me matar. Mas aí eu questiono. E a questão ergonômica? Porque é a mesma coisa. A empresa pode orientar a cadeira, a mesa. E essa questão ergonômica, Paulo? Por exemplo... Se ela não quiser correr risco algum, Elza, ela que deixe seu povo embaixo da sua asa. Não quero abrir aqui possibilidade de trabalhador fazer maluquice em casa. Então deixa o cara no trabalho, ué. Tá. Lá nas asas da empresa. Exceto Covid-19. Não, Covid-19 é uma situação, se Deus quiser, que a gente vai superar aí. Mas, na regra normal, está se avolumando as decisões empresariais de transferir o meio ambiente de trabalho para dentro da casa do trabalhador. Isso é uma deliberada vontade do patrão. O patrão entende que é legal. Ele tem que entender que, ao fazer isso, ele está transferindo a sua responsabilidade, no caso do acidente de trabalho, para dentro da casa do trabalhador. Ou seja, tudo que acontecer lá, ergonomia, risco de queda, choque, afogamento, tudo isso, nível de estresse gigante, que eu vou brigar com a minha mulher muito aqui em casa, né? Então, tudo isso vai complicar muito, e aí eu vou aparecer com um atestado de F22. E aí, eu faço o quê? A empresa reconhece ou não esse F22 como um acidente de trabalho? O que é o F22, Paulo? Transtorno mental. Perfeito. Deprimido, esquizofrênico, sem dormir, vigília do sono, começa a beber, alcoólatra, aqui em casa tá cheio de cachaça aqui. E aí? A empresa tem culpa com isso? Ela decidiu, meu amigo, ela decidiu. Na hora que ela decidiu, é igual ela terceirizar, Elza. A empresa que decide pelo outsourcing, o pessoal vai falar inglês para ficar bonito, a empresa que decide pelo outsourcing, ela está decidindo pelo quê? Eu estou delegando, mas mantenho responsabilidade. Ela pensa que delegou a responsabilidade. Engano, total. E esse é um ponto que você traz extremamente importante. Até acho que a Juliana comentou aqui a questão agora dos advogados trabalhistas, que eles vão gostar muito disso. E é realmente uma preocupação, esse ponto de vista que o doutor Paulo Rogério traz, é realmente muito interessante, porque a empresa precisa ter essa clareza que ela está transferindo ele, deixando ele home office, então ela tem que estar ciente, se algo acontecer, acidente de trabalho, isso sim vai ser questionado. Se ela não emitir a CAT, poderá ser questionado pelo advogado trabalhista. Você concorda que agora pode surgir muitas reclamações trabalhistas, doutor Paulo? Amigos, é a vida, né? A vida vai nos colocando novas fronteiras, né? Novos desafios, novas relações de trabalho, novas relações sociais, né? Então, assim, objetivamente, a pergunta fundamental que a lei 8.213 deixou de forma cabal. Aproveito a empresa? Pergunta objetiva. Disso tudo que está acontecendo, aproveito a empresa? Se a resposta for sim, é acidente de trabalho. Isso está lá no artigo 21, lá no inciso 8. Aí você dê uma olhadinha lá. Espera aí, vou compartilhar.
Peraí. Toda e qualquer situação, lá na Lei 8.213, lá no 21... Artigo 21, pronto. 21, isso. Aqui, ó, a linha B de bola do inciso 4º. Leia aí, por favor. Tá. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Imagina, se a lei protegeu, chamou de acidente de trabalho, uma atitude espontânea, quanto mais atitude subordinada. Então, a pergunta fundamental, esse home office que a empresa determinou ao trabalhador, lhe evita prejuízo? Lhe proporciona proveito? Se a resposta for sim, está protegido pelo acidente de trabalho. Qual é a dúvida, Ilza? Não, muito interessante esse comentário. Não tem, meu amigo. Eu, empresa, quero jogar meu povo todo em casa. Eu estou assumindo, por determinação minha, sou eu que quero assumir o risco de aumentar o meu lucro e diminuir meu prejuízo. Com trabalhador escorregando em casa, trabalhador bebendo álcool, enchendo a cara de cachaça, brigando com a mulher. Isso é sem trabalho? É. O empregador sabe disso? Sabe. E se não sabe, deveria cobrar do advogado, do contador, do profissional de RH, para instruir de forma competente. Perfeito, vou voltar para cá. Agora é um outro ponto, tá? Então já trouxe aqui esse caso do home office. Ficou claro, pessoal? Mais alguma dúvida em relação ao home office? Se vocês tiverem, coloca aqui que eu já vou dar uma olhadinha, tá? E na questão, mais algum assunto, professor, que você queira compartilhar? A gente já está caminhando para o nosso encerramento. As 3 perguntas ficaram respondidas. Situação 1. Trabalhador COVID em casa, home office. Não é acidente de trabalho. Ok, pessoal, claro? Trabalhador COVID numa situação em que tem a natureza do trabalho o obriga a se relacionar, a se aproximar de outros seres humanos. Qualquer que seja essa natureza do trabalho. É acidente de trabalho? É. Qual a diferença? Que um está no risco geral e outro está no risco ampliado por conta da natureza do trabalho. Perfeito. A minha preocupação aqui com os amigos eu fui muito rude aqui com a Ilza, longe dela merecer isso, mas a 927, Ilza, pelo amor de Deus, avisa os teus clientes, teus colegas, o teu povo, a 927 não diz respeito a nada previdenciário, e acidente de trabalho é previdenciário. Portanto, tudo que está escrito na 927 não tem nada a ver com acidente de trabalho. Muito menos o artigo 29, que diz respeito apenas ao O de ocupacional. Pessoal, toda vez que tiver o O de ocupacional, você sabe que não tem nada a ver com previdência. O O de ocupacional é PCMSO, GRO, ASO, é norma trabalhista que vincula apenas as questões meramente de NRs. Mas agora tem um ponto, um comentário muito bacana e que eu acho que vale a pena ser discutido. Ó, o Liberato colocou o seguinte: só acho que acidente de trabalho é para a área da saúde. Exemplo, enfermeiros e companhia limitada, porque tem nexo causal com a atividade. Então, Ilza, mulher de Deus, fala com o nosso amigo aí, que eu esqueci. Qual é o nome dele? Liberato. Liberato, meu irmão. A gente acabou de ler o texto da lei, Liberato. O inciso, a linha D, não tem nada disso que você está falando aí. A linha D fala salvo a natureza do trabalho. O expôs uma sobrecarga, acabou. Então, o cara da saúde, mas o cara do supermercado, mas o meu porteiro aqui do prédio. O meu porteiro aqui no prédio é obrigado a pegar buzu. E quando ele pega buzu, tem mais 40 junto com ele. Qual a diferença do cara da saúde para o meu porteiro aqui? Porque ele está me tratando bem e tal. O que tem aqui? Tem um faxineiro aqui no prédio, tem um porteiro aqui, ó. E esse povo aqui não está protegido? Claro que está. Por quê? Porque a linha D não fez nenhuma discriminação do tipo de trabalhador. Falou o seguinte: natureza do trabalho. Você concorda comigo, Elza?
Sim, analisando esse texto, sim, mas o ponto, quando o próprio Liberato comentou, é o ponto que eu trouxe no início, que eu acho que gera algumas dúvidas quando a própria MP, que é a medida provisória trabalhista, fala do nexo causal. É por isso que eu trouxe no início, que eu acredito que gera dúvidas, e por isso que eu pedi para você esclarecer, Paulo. Então, amigo, estamos vivendo um governo de insegurança jurídica, né? Tudo que a gente produz aqui é de insegurança jurídica. É para tumultuar? Deixa comigo que eu tumultuo. Então o negócio está todo arrumadinho, o negócio está todo arrumado. O cara vem com a minha provisória, aquele artigo 29 não faz diferença nenhuma. Para que trouxe isso aí? Para quê? Não, isso aqui é para dizer para o médico do PCMSO que se tiver o Covid, ele vai dizer que não é ocupacional. Mas se tiver nexo causal, ele vai dizer que é ocupacional. Mas o que é nexo causal para Covid? A ciência não sabe. Ninguém sabe. O planeta hoje está correndo trilhões de quilômetros por hora para descobrir a fisiopatologia anatomoclínica, a bioquímica, o DNA desse troço aí que ninguém sabe o que é. Aí vem uma medida provisória dizendo o seguinte, olha, se você souber o nexo causal, ou seja, se você estiver além do planeta Terra e souber o nexo causalidade do Covid, você vai dizer que é acidente de trabalho. Que coisa louca. Assim, quem escreveu isso não tem a menor preocupação com a realidade. Totalmente descabido, totalmente imbecilizado, porque ninguém sabe quem contaminou quem, quando. Ah, não, mas tem que saber. Se souber o nexo causal, que nexo causal? Ninguém sabe de nada. Então, assim, o que a medida provisória trouxe foi, opa, é para tumultuar? Deixa comigo. É para perturbar o negócio? É para deixar a Elza e o recurso humano aí batendo cabeça, ficando louca? É exatamente para isso. O que a medida provisória fez, Liberato, foi trazer uma insegurança jurídica apelando para a ignorância de nós, leitores, né? Ah, mas isso aqui tem a ver, meu amigo, ninguém sabe de nada. Escreveram o nexo causal, mas o cara não sabe nem se é com S ou com Z. Certo, amiga? Tá, desmutei. Perfeito, perfeito. Ficou Então, claro aí, amigos... Liberato? Ficou claro aí, Liberato? Ficou claro aí, Elza? Sim, eu vou compartilhar a tela só para vocês verem, antes de nós fecharmos, o embasamento que o professor Paulo Rogério trouxe, meus amigos. Ele trouxe primeiro essa questão da Covid, aqui o artigo 20, vou subir. Vocês estão enxergando a tela? Está aparecendo para você, professor Paulo? Sim, está perfeito. Então, toda essa questão de que se é acidente do trabalho ou não a Covid, ele trouxe exatamente o artigo 20 aqui, a letra D, tá certo? Então, toda essa discussão, ele trouxe em consideração essa linha, tá certo? Tudo bem, professor? Quer fazer mais algum comentário para a gente fechar? Não, perfeito. Se isso ficou claro para vocês, eu acho que valeu a pena vocês perderem tempo aqui comigo, né? Porque eu me esforcei para passar isso, né? Se eu não conseguir, eu fui incompetente. Não, foi excelente. Aqui. Foi excelente. Excelente. Meus amigos, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Espera aí. Se tiver mais algum comentário, deixa eu ver se passou alguma coisa aqui, professor. Me parece que não. Me parece que não. Perfeito. Então, meus amigos, estamos caminhando aí para o encerramento. Professor Paulo, muito obrigada por você estar conosco, compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada, meus amigos que estão aí do outro lado, acompanhando com a gente essa live, viu? Gratidão por vocês estarem essa noite e teremos muitas novidades essa semana. Eu, juntamente com os professores aí, professora Poliana Tiburcio, professor Guilherme Santos, Iris Caroline, Gabriela, estamos preparando um material muito incrível para ajudar vocês que estão no dia a dia, que nós sabemos o quão difícil é o dia a dia do profissional do RH, da área trabalhista, do DP. Então, em breve, tem uma mega novidade que a gente vai compartilhar com vocês, tá? Não esquece, eu vou publicar esse material do professor Paulo. Posso compartilhar no nosso grupo do Telegram, professor? Perfeito. Então, terminando aqui a nossa live, eu já vou compartilhar esse material, todo esse embasamento que o professor Paulo trouxe no nosso grupo do Telegram. Nós estamos com, acho que já está batendo 1.500 pessoas lá no Telegram. Então, se vocês desejam receber esse material, entra lá no Telegram, é gratuito, é um aplicativo 100% gratuito e você baixa. E todos os dias, hoje, inclusive,
A professora Iris já postou, inclusive, um material sobre a suspensão do FGTS. Então, vocês não podem perder, tá certo? Quem não está ainda nos nossos grupos do WhatsApp, coloca para mim aí, que depois eu coloco um link de um grupo, tá? E em breve, continue nos acompanhando, que todos os dias tem conteúdo, tem sempre um material para ajudar vocês, viu? Muito obrigada, professor Paulo, mais uma vez, por nos prestigiar aí com seu conhecimento, tá? Muito obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau. Amém.